Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Mota e a Laura, e o nosso convidado da semana, o Tadeu, que já esteve aqui em algumas outras temporadas, e como eu falei em off, Tadeu, você tá vindo agora numa temporada boa, tá vendo? A gente vai comentar semana boa do BBB 26. Primeira vez que eu venho com o BBB bombando. Gente, vão seguir o Tadeu lá, já deu o @brisadoido no TikTok, no Instagram, que ele tá comentando, fazendo vídeos lá. Então vão lá ver a opinião dele. E o Tadeu veio, gente, porque assim, a gente chama as pessoas pra comentar com a gente, tem que estar no mesmo lado que a gente. Que não, aqui não é monarquia, aqui é império. O que vale é a opinião da gente. E que tem que seguir nossa cartilha de torcida. Então já sabe que esse podcast vai aclamar Ana Paula Renault e alguns aliados dela. E vai criticar algumas outras pessoas também, mas quem merecer criticar, a gente vai criticar, porque a gente vai comentar os principais acontecimentos da quinta semana do reality show, que não deu folga nem na semana de carnaval, porque teve até expulsão, porque o bebê é assim, a cada 72 horas de uma expulsão, até a gente tá gravando 9h22, ninguém garante que às 10 horas, quando a gente estiver dizendo tchau, alguém não vai estar sendo expulso do Big Brother, né? Mas antes de a gente começar a entrar na semana, tem um assunto que tá rondando aí. Não sei se vocês são familiarizados com a história chamada Romeu e Julieta, né? Que eram as famílias não gostavam deles, que eles tiveram que no final foi trágico pros dois e nenhum dos dois ganhou 5 milhões no final das contas. Mas no BBB tá acontecendo com a Ana Paula e com o Jonas, que é o flertando com o inimigo, que é o Enemies to Lovers, que a Laura adora usar esse plot, mas esse plot pra você não vai estar servindo, né, Laura? Mas os flats de Ana Paula tá acontecendo, ganharam mais forças e, além de tudo, ganhou até VT. Foi no carnaval? Foi, mas já mostra um direcionamento da edição. Laura, a gente sabe que só o Jonas é beneficiado com isso, mas você acha que a edição, com tanta coisa acontecendo, precisa forçar um casal que não existe? Não já bastou a gente ir com isso no BBB 23? Nossa, me dá uma raiva. Gente, hoje eu vi um print, eu não assisti, mas eu vi um print da Bia do Brás no encontro, passando protetor solar na. Como é que é o nome dela? Pode ser poeta. Pra, tipo, indicar como teria sido Jonas e Ana Paula na piscina. Eu fiquei desacreditada do que eu estava vendo. Eu fiquei, não é possível, isso é uma alucinação coletiva. Não é possível isso. Existem várias histórias no programa, existem plots e eles estão insistindo em mostrar isso para poder equilibrar a situação e dar essa história para o Jonas. E, como você falou, essa história só ajuda o Jonas. Eu não sei o que a Ana Paula está querendo com isso, É, porque eu entendo a necessidade de ter momentos engraçados. É importante, realmente. Mas eu acho que nisso aí ela se perdeu, porque isso só dá força para outra pessoa. Não foi inteligência da parte dela. E ele está aproveitando, porque para ele está sendo ótimo, né? Eu acho que é péssimo e, assim, eu acho a insistência do programa em usar isso uma coisa, assim, muito ridícula. Tipo assim, tá tão sem assunto assim que isso tem que ser até colocado no encontro. E que é isso, gente? Eu acho uma coisa ridícula, juro. Eu vi esse print, mas não é possível. E isso é real. E aí eu descobri que tem gente que shippa de verdade. tem. Eu fiquei desacreditada. Eu falei, não é possível, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a única coisa que o Luiz falou, né, que eu sempre quis um Enemies to Lovers. Realmente, eu sempre quis um casal meio assim que ninguém esperava, de dois lados, tipo, mas assim, um casal mesmo, não essa palhaçada. É a mesma palhaçada. Eu penso assim, que a produção colocar isso nesse ponto, sendo que ela desconsiderou inúmeras histórias que estão acontecendo ali, porque o que esse Big Brother trouxe foram narrativas. O elenco de apoio está trabalhando, está criando suas próprias narrativas também. E eles deixam de colocar várias coisas importantes na edição, como o grande esculhambo que a Ana Paula deu no cowboy, que apareceu ontem só um pedacinho ali, para poder colocar esse tipo de coisa. É justamente para poder limpar a imagem do Jonas e tentar quebrar um pouco desse favoritismo da Ana Paula, porque se a Ana Paula está entregando para a produção um conteúdo que humaniza o Jonas, sendo que o Jonas, durante a temporada inteira, ameaçou fisicamente, intimidou fisicamente vários participantes, o tiro no pé dela mesma, entendeu? Não concordo com esse plot que ela resolveu dar, mas a gente tem que entender que é o jogo dela, né? Mas é uma parte do jogo dela que eu não gosto, porque além
dá palco para o Jonas, ela também expõe pessoas que estavam do lado dela quando a situação estava pegando fogo, entendeu? Babu e Juliano entraram na bala na frente ali com ela, ajudando ela, não por ela, né, mas ajudando ela ali no negócio. E agora ela tenta criar uma narrativa com um cara que é o arqui-inimigo dessas pessoas. Eu acho meio complicado. Eu entendo o jogo dela, né? Apoio, amo, torço, só que era uma coisa que eu gostaria de não estar vendo, porque ela está alimentando um adversário e a Rede Globo, a dona Rede Globo também, para poder limpar a imagem desse adversário. E eu não suporto o Jonas. Então piora. Ai, gente, eu acho ele um saco, sim. Então, situação. Olha, como em 2012 a gente gravava podcast, quando eu falo de BBB, é um momento de revelação. Eu torci pro Jonas no BBB 12, mas aí a gente para pra pensar. Quais eram as opções que tinha naquele BBB, não era? Fabi perfeita. Que é isso? Não Ai, naquele concordo. tempo eu não tinha visto a luz deixo. ainda, Tadeu, naquela época. Não tinha deixo, visto não a luz deixo. naquela época. Eu fico pensando na carência do BBB em si, da produção, por casal, né? Porque pra eles partirem pra um casal 40 a mais, não é etarismo aqui, porque eu tô chegando nessa idade também. Esse podcast vai ficar em 40 a Eu já mais daqui tô. a uns anos, né? Não, assim, é porque o BBB é historicamente conhecido por fazer casais de novinhos e virarem aqueles, nossa, ter chip, o povo ficar louco da cabeça, mas não é o que tá tendo, né, pra esse ano. E casais já aconteceram nesse programa, né? Tem a questão do Breno e do Marcelo, que o Marcelo foi eliminado, daqui a pouco ainda fala a saída dele. Tem a própria Maxiane com o Jonas, que também não foi focado. Então, assim, a Globo focar nisso, eu entendo que vários lados precisam ser fortalecidos na edição pra ter um embate, sabe? Vamos dizer, não tá ganhando a temporada. Sim. O diamante da temporada não ter sido escolhido ainda. Gente, pra mim, o diamante tá escolhido já. Né, assim, Desde o porque, primeiro por exemplo, dia, inclusive. se Ana Paula ganha o BBB, nossa, ninguém vai ficar surpreso. Até se Chayane ganha o BBB, gente, ela é a pipoca mais seguida, então não vai se chocar ninguém. Vai me chocar, sei lá, tipo, a Marciele ganhar o BBB. Eu digo, realmente, lá, o diamante foi lapidado a duras O próprio penas, Jonas. mas foi, né? Mas eu acho que, como o Tado falou, é perfeito isso. Tem muita narrativa. Gente, tem tanta narrativa acontecendo que a gente não tem um assunto principal acontecendo. Não faz Sabe o sentido. que eu tava lembrando aqui agora? Não teve um negócio, antes de começar, que falaram que a Globo tava pensando em muitos casais pra esse BBB? Eu tô assim, não é possível. E a gente Mas comentou e a gente criticou. Os homens tudo casados, só tinha o Jonas de solteiro. Não é possível que isso fosse verdade pro povo Pois tá é. achando que é isso que tá fazendo eles focarem nisso. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, mas porra, não é possível. Mas olha, citando um meme recente, se for uma família tradicional em conserva, tem traição, né? Então, assim, o BBB está aberto a possibilidades, né? Está muito aberto, assim, já que os crentes gastaram toda a água do mundo, né? Fazendo IA com isso, mas a Globo foca tanto nessas coisas, inclusive esse negócio de casal, ela foi o que eu e você mais desanimou com essa temporada, né? Quando a gente soube disso, a gente falou, não, Isso acabou, me perdeu desanimou total. tudo. A gente vai só cumprir roteiro de podcast por 3 meses, comentando outro lixo. Mas não, ainda bem que Ana Paula Renault tem poder e deu outro enredo pra gente. Mas assim, como eu falei, não tem um enredo principal na temporada, assim, a gente não consegue dizer esse BBB é a história de fulano. Ok, tem umas pessoas que pode ser a história ser contada, mas tem tanta coisa paralela acontecendo que um casal é o de menos, gente. Que a gente não precisa de um casal pra isso, nem um casal ganhar VT, mas acaba respingando outra coisa. Por quê? Gente, é certo a gente afirmar que o Jonas não sai em qualquer paredão agora. Isso carimbou. Isso a edição tá carimbando pra gente, que o Jonas vai eliminar aliado da Ana Paula. O Jonas, eu vou pra você ouvinte da gente, pra você ouvinte, o Jonas vai eliminar seu favorito antes de sair. Assim, eu acho que ele não ganha, mas ele vai fazer um estrago até sair, sabe? Assim, ele vai eliminar muita gente pelo meio do caminho. Eu acho que é o que estão tentando. Eu acho que é o que estão tentando fazer, mas eu ainda não acredito nisso. Eu só vou acreditar nisso depois que ele ficar no primeiro paredão que ele for. Porque, para mim, qualquer configuração de paredão, o Jonas sai. É assim Não, que eu enxergo hoje. Eu acho que não. Eu acho que pra mim a situação só muda se a Ana Paula for no paredão e ela voltar com 40%. Eu digo, perdeu, gata. Sabe? Porque ela tá com 10% do último que ela foi. Perigoso, assim, sim. Todo mundo que vai do lado da Ana Paula pro paredão é 70% no voto único, que tem o maior peso. Então, assim, pra ela tá good vibes. Agora, se ela for pra um paredão, aí voltar com 40%, eu digo, Ana Paula, espero que alguém, o seu telefone que dizem que você tem no programa toque e a produção diga, recalcula a rota. Mas enquanto isso não acontecer, porque, além de tudo, o Jonas tá recebendo esse destaque todo, mas tem uma coisa que o povo desconsidera. Com todo respeito, Jonas, você é burro. Todo mundo contra Ana Paula é burro. Ninguém aproveita os plots, todo mundo se treme. Se não ensaia, ninguém faz nada. Então, é difícil você ganhar um favoritismo se você não sabe aproveitar o que tá ganhando no seu colo. Entende? Por exemplo, claro, a Carla Dias foi pra um paredão falso e não soube aproveitar. Sabe, o BBB 21 entregou vários enredos e não aproveitou. Gente, a Sara voltou com status de favorita e olha o que aconteceu.
4 semanas no programa só, sabe? Né? Somando a porcentagem Sim. das 2 temporadas, temos mais porcentagem de Carol Conká, sabe? 180 e poucos por cento em 2 temporadas. Mas eu acho que fazer casal só vai prejudicar. E sabe o que ainda piora? Os dois lados estarem contra. Por isso eu fiz a analogia com Romeu e Julieta. Porque enquanto os dois comuns, isso vai ser muito bom pro Jonas. Enquanto os dois lados estiverem Só pro ficando, Jonas. porque vai ser dizendo, os lados dele não quer, porque o Jonas, nos lapsos que ele tem de bom senso, ele fica rebatendo, dizendo que ele acha de boa se brincar com a Ana Paula, porque no fundo ele sabe que o casal favorece muito mais o homem. Né? Então, mas o povo falando isso é o que tá dando de bandeja pra Jonas, sei lá, não ser finalista, mas, sabe, sair com a imagem limpa, sair bem querido pelo público, as donas de casa com corte Chanel dando pra ele iPhone 17, sabe? Então ele vai sair bem, ele sai bem, mas o que respinga nisso tudo, gente, ainda é a própria Maxiane, porque você não acha, Deu, que a Maxiane se resumiu, por exemplo, a crise de ciúme no BBB, e ela nem recebeu VT de casal com o Jonas, porque eles eram, digamos assim, um casal. A Maxiane, ela não teve nenhuma linha narrativa consistente nesse Big Brother. Ela viajou em algumas linhas. Como que eu enxergo o Big Brother hoje, né? Como que acontece o Big Brother? Teve aquela grande briga da patroa com a Ana Paula, e aquela briga ali acabou conduzindo várias situações, até o grupo se dissolver e a Maxiane passar a odiar a Ana Paula, mas não correr atrás das próprias histórias. A história dela passou a ser odiar a Ana Paula porque chutou ela, odiar a Ana Paula porque dá em cima do Breno, do Jonas. Só que todas as vezes que ela tem a oportunidade de ter um embate com a Ana Paula, ela peida na farofa. A única coisa que ela consegue fazer é decorar um texto e falar para indicar para o líder. E mesmo assim, não ter muita coerência nisso. Então, acho que ela fica perdida no ódio dela e não cria outras narrativas. Você vê, lembra que quando teve aquele problema dos votos entre o quarteto da Maxiane, a primeira vez que eles tiveram problema de votos, eles falaram, não vou votar na Solange Couto. Elas falaram, tá bom, então é isso, cada um foi para o seu lado e pronto. Na semana seguinte, elas que estavam sendo acusadas de traidoras por eles, sendo que eles não ajudaram elas também nessa votação. Então, qual que é o que elas deveriam, o que elas deviam para eles também, entendeu? Então, as narrativas caem no colo dela, só que ela não faz questão de desenvolver e se colocar como protagonista dessas narrativas. O que acontece é que ela fica tão apagada que ela acaba sendo vilã em todas as histórias. E aí, vilã, né, entre aspas, mas o lado errado da história. E aí ela continua apagada, só dando os chiliques dela. Para ela aparecer é quando a Ana Paula chega em cima dela e ela começa: Ana Paula, sai daqui, Ana Paula! Ana Paula, não quero falar, Ana Paula. E cortar, entendeu? Então, acho que ela está perdida, não está sabendo jogar Big Brother e foi uma vaga perdida. Não foi de todo perdido, porque ela é uma participante excelente de odiar, porque ela só faz besteira. Então, a gente acaba odiando, mas ela não contribui em nada concreto para essas linhas narrativas do jogo. A minha questão com a Maxiane, eu concordo com o que ele falou, as questões dela de não saber o jogo. Eu acho que ela entrou muito preocupada na carreira de influencer dela, muito só pensando nisso. E se deixou levar pelo ranço ao mesmo tempo, assim. Aí ela parece que ela tem receio de fazer certas coisas que ela gostaria e ao mesmo tempo ela tá preocupada nessa imagem e tal que ela tá pensando. Igual você falou, ela tinha tudo para entrar nessa discussão com o Breno, Marcelo, e se deixou levar totalmente pela coisa. A própria história dela com o Jonas, ela tinha como fazer isso se virar para ela. Ela tinha que estar ignorando o Jonas. E nem isso ela consegue fazer para poder criar uma narrativa ali de coisa. Ninguém acredita neles como casal porque eles não existem como nada. E ela parece que ela só tá tipo, esperando o que ele quer fazer. Como que ela assim, só esperando o que ele quer fazer? Quem é ele na sua vida, Maxiane? O melhor momento da Maxiane é a raiva que ela tem toda vez que ela olha pra Cowboy e Gabriela. Sim. Eu acho muito engraçado. Ela devia explorar mais coisas assim. Eu fico olhando, tá vendo? Por que você não foca, tipo, sabe? Dá pra ver que ela tem horas que ela fica com raiva, e ela parece que suprime isso. Eu concordo.
é uma pessoa que tá preocupada muito no lá fora, na vida de influencer dela, que ela deve fazer bem na região dela, que eu acho que ela vai conseguir coisas, principalmente na região dela. Mas Sim. assim, que pro BBB é inútil. Isso. Inclusive, esse negócio com o cowboy, teve uma cena ontem não lembro, anteontem agora, que a Gabi foi abraçar o cowboy e eles estavam todos juntos, e aí o cowboy fala para ela assim: você é meu bebezão. E aí ela estava do lado, ela só levanta e faz: aí, Brasil, aí, Brasil. Tipo assim, esses momentos de indignação dela são interessantes. Eu amei quando ela estava conversando, inclusive, com a Jordana, e a Jordana fala para ela assim: ai, eu me via muito da sua cor. Aí ela fala: você não quer aceitar, mas você vai ter que aceitar. Você é branca. Chá revelação de cor, caralho. O que é isso? Chá revelação racial, a nossa nova Serena. Então ela tem bons momentos. Quando a gente tira o ranço, ela tem bons momentos. Ela só não Jordana consegue. falando que ela não queria aceitar. Sim, exatamente. Você vai ter que aceitar, você é branca. Porra, muito bom, cara. Aí ela prefere ficar apagada no ranço no mínimo sentido. Fazer um parênteses sobre a Jordana, que eu acho o máximo que toda semana sai revelação de raça pra ela, né? Sim, Sabe, toda semana. todo mundo sabe da polêmica que aconteceu com ela aqui fora. Depois ela Sim. entrou, cortou a testa no meio, virou indiana. E ontem ela tava com brincos da Marciele. Ou seja, nossa, Jordana é nossa mística. Até o final do mês ela é japonesa, coreana, ela vai mudar. Não, Ela até o não final tem do mês essa, ela não. consegue se encaixar na cor que ela queria. Porque, eu não sei, porque o que ela tá dando da Maxiane com ela foi bom. Tanto que o trocadilho combina muito com a Maxiane, é o apelido Minimiane, né? Porque ela se minimiza muito. E Amo. concordo com isso, porque, por exemplo, quando ela formou o casal com Jonas, ela tinha uma oportunidade de ouro, porque naquele tempo ela era bem quista pelo público, porque ela tava do lado da favorita, que é a Ana Paula, né? Então, assim, tava bem quista pelo público, o público tava simpatizando. Ou seja, uma pessoa mais esperta e mais sagaz teria feito desse limão uma limonada que estaria saborosíssima na boca do povo, porque ela pegaria as rédeas da situação, ela se transformaria em protagonista do casal, porque qualquer coisa que o Jonas fizesse, o povo vai dizer: nossa, tá traindo ela, que coisa feia. Porque ele tá dando certo, ele tá sendo meio escroto em alguns momentos com ela, disso daí, porque já deu baixa. Agora ele deu, mas antes de não dar o baixa, ele podia ter dado baixa antes e seguir nos flashes com a Ana Paula tranquila, mas ninguém promete nada do Big Brother. Só que tudo vira grande coisa ali, gente. Tudo vira um grande mousse. Sabe o que é uma Ou uma questão pra mim? tentativa. Eu acho que se, por exemplo, se Marciele beijasse Jonas, ela não ia criar em cima disso, entendeu? Mas será, Laura, a pessoa que bate 2 Doritos na cara, bota a bijuteria e vai pra piscina, tá disposta a qualquer coisa? Porque ela na piscina, maquiadíssima, né, ali, ela foi disposta a Eu coisa. acho muito engraçado. Agora, o que me deixa decepcionado com a Maxiane é porque o jeito que ela fala, de apresentadora do Hoje em Dia, como o povo fala, mas todo o porte dela, ela teria como ser uma das vilãs mais icônicas de toda a história do Big Brother. Porque ela tem esse potencial. Se ela abraçar o Kim, sabe? Se ela abraçar assim, eu sou vilã, então eu vou entregar aqui vilania pra esse povo. Eu vou sair com 99,15%? Vou. Mas depois tá falando que na Carol Conká ali, gente, limpando a imagem. Mas eu acho que ela tinha condições de fazer isso e não fez, porque a trajetória dela é resumida a casal, a frustração e a ciúmes. Porque aquele recorte que tem, que eu até mandei pra Laura, dela falando com o Jonas na piscina: você deveria vetar sua amiguinha da festa. Aí o Jonas fala pra ela: vira líder e veta você. Eu digo: tomou, pediu, né? Porque virou puro ciúme. Ela ficou cega de ciúmes. Dá pra ver a cara que ela faz. E tudo. E a Ana Paula, que não é sonsa nem nada, sabe provocar isso muito bem. Então, resumiu a trajetória da Maxiana casal, e é um casal que já não existe mais e que hoje tem festa, né? Aí vai saber que um casal novo surge. Imagina um casal que não tem nem ninguém que torce. Nem quem tá no casal torce pelo casal, né? O Jonas não torce pra esse casal. Um casal horrível, com torcida. Tem shipper de Renata com aquele outro lá que eu esqueci o nome. Que ela tá até hoje, que eu descobri. Mike. Isso. Tem chip disso, gente. E não tem. Ele apareceu na minha timeline. Ele apareceu na minha timeline dia desses, eu falei: que bicho. Eu também. Feio. Foi assim que eu descobri que eles estão juntos. Eu falei: olha. Credo, foi assim mesmo. Longe de mim criticar, mas o Shrek é mais bonito. Então, mas a gente falou de romance, entre aspas, e falou de futuros romances. Agora vamos passar para a parte caótica, porque se tem uma pessoa que está contribuindo para o caos, mas um caos de entretenimento, chama-se Bad Me.
Porque ela se tornou simplesmente o despertador da casa do BBB. Porque já virou rotina a Milena acordar os participantes, principalmente os adversários. Porque a Milena é assim, às vezes ela acorda os adversários, mas às vezes ela é democrata. Ela bate na porta de todos os quartos que existem naquela casa, acorda todo mundo. O bater na porta é o café tá pronto, se um café tá pronto, nem Davi Brito foi tão sagaz assim, sabe? De anunciar um café que nem existia. O dele tava pronto de 4 da manhã, ela não tava nem feito. Mas isso dividiu as opiniões, né? Porque ela acordou o povo uma vez com a Chay, depois foi com a Samira, né? E aqui fora o povo acha que queima ela, que não queima, mas fica reverberando, não vê. Laura, o que você tá achando disso? Porque pra mim, quanto mais ela fizer isso, melhor, porque da 10 horas da manhã a casa do bebê já tá parecendo que o mundo vai acabar. Então, eu acho maravilhoso, porque justamente isso. Eu lembro, eu nunca esqueci disso, no BBB 21, o Gil sentado assim lá fora, o povo dormindo, ele, nossa, não tá acontecendo nada nessa casa, vão dar alguma coisa aí. E ele falou, e eu penso nisso na Milena. Eu acho que a Milena às vezes deve ficar meio assim, nossa, só que ela não externiza, né? Ela pensa dentro. Nossa, não tá acontecendo nada nessa casa, né? Vamos fazer alguma coisa. Eu acho que são pessoas que entendem que, além de tudo, é um reality de convivência, é uma competição e tal, mas também tem que ser um entretenimento, né? Tem que ser uma coisa que as pessoas vão querer assistir, vão querer coisa e vão querer acontecer. A Milena é uma pessoa que sabe que para ela não é padrãozinha, que para ela a vida de influência vai ser fácil. Ela sabe disso, né? E eu acho que ela leva isso dentro dela para pensar no que o programa pode ser, o que o programa tem que ser. E eu acho que é o entendimento geral de que o programa só vai te dar frutos se ele for um sucesso. Então você tem que se jogar. Eu adoro, eu acho que Milena é uma das melhores participantes de pipoca que a gente tem em um tempo, assim. Ela simplesmente não tem filtro e ela simplesmente não tem pena de fazer acontecer. O que eu acho que é essencial. Mas, por exemplo, tem umas cenas que acabam ficando engraçadas. Tipo, que ela acaba deixando engraçado. Tipo o caso dela com a cama lá do cowboy, que ela coisa tudo e depois ela foi arrumar. Eu Eu falei, todo. nossa, o público vai adorar isso. E quando mostrou, nossa, você vai olhar, o povo amou, achou engraçadíssimo, né? Então, assim, eu acho que a Milena é um personagem muito interessante no Big Brother. Não digo assim, ai, tem que vencer, ai, maravilhosa, amo, adoraria conviver. Não, eu provavelmente ia odiar conviver. Mas eu acho que, assim, pro programa, ela é uma das grandes personagens do ano. É extremamente interessante. E a parceria dela com a Ana Paula é muito curiosa, porque a Ana Paula às vezes está numa posição meio de mentora dela, sabe? Falando certas coisas que eu acho engraçado. Sim. A Ana Paula esse ano tá bem mais velha do que ela entrou, né? Da outra vez, 10 anos. E dá muito pra ver nisso, né? Dela nesse papel mentorar e falar assim, não é bem assim. Igual quando ela falou acho que foi com a Samira também, pra não fazer certas coisas, assim. Eu acho interessante a diferença entre as duas. É porque a Milena quer acordar a casa, a Samira quer tacar fogo, andar pelada e matar o povo. Aí fica, epa, né? Ela quer, É, a Samira, como falou aquele meme que eu mostrei, ela quer ser a Daenerys inventando naquele, Isso, muito bom, daí, ali, né? né? Porque, gente, pelo amor de Deus, a Samira fala, é tudo da Samira, eu vou tacar fogo nessa casa. Eu digo, gente, Samira, calma, né? Ela é Targaryen, gente, certeza. Se dá um dragão nessa Ela mulher, o é. Brasil tava em chamas. Sim. Porque não tem pra onde correr. Mas é muito engraçado a Ana Paula ver as gerações delas, né? Porque ela tá diante de duas Ana Paulas de proporções completamente diferentes, né? Que é a Samira e a Milena. Mas eu acho que a Bad Me, pra mim. E rende uma coisa curiosa, porque, por exemplo, nessa quarta, o Jonas, né, ativou o alarme e acordou todo mundo. O povo dizendo, sim, ele foi icônico. Até aí a pessoa levantou o questionamento. Eu digo, por que a Milena é icônica, gente? Eu não torço é, pro lado do Jonas, eu torço pro lado da Ana Paula. Assim, pra algumas pessoas, do lado da Ana Paula. Mas enquanto eles quiserem se provocar se acordando, eu tô 100% naí, porque eu vou estar acordando na hora que eu quero. Sabe? O despertador desde a Milena não vai bater na porta do meu quarto. E se tá querendo ganhar 5 milhões de reais, tem que passar por sofrimento. Tá achando o quê? Que é uma colônia de férias? Não pode ser. Mas eu acho que tem que ser esse tipo de provocação. Ou vocês querem se agredindo o Big Brother acabando amanhã? Porque é isso. Sim. Mas eu acho que Bad Me se transformou, tá vendo, gente? Mais uma vez, obrigado a quem segurou na mão e disse que ela ia mudar depois daquele primeiro paredão, porque ela tá rendendo muito e tá sendo entretenimento. Enquanto tiver tudo nas regras, eu vou estar apoiando. E é isso. Bad Me, estamos com você. Para mim, a Milena, quando apresentou ela na Casa de Vidro, eu votei não, porque eu não voto em Big Brother, eu só jogo meu CPF. Eu voto único, porque eu sou mais influenciador do que votador. Então, quando apareceu ela na Casa de Vidro, eu votei contra, porque eu não queria ela entrando. E depois, no primeiro dia dela na casa, eu já vi que ela seria lendária, não tem como. Eu acho que eu tenho muita preguiça desse tipo de jogo de vou acordar, vou fazer não sei o quê.
mas tudo faz sentido o que ela faz. Ela acordou o café da manhã de uma forma tão educada, não foi tipo, Foi. eu quero te humilhar. Não, ela só foi lá, ó, vamos, cafezinho da manhã. Caralho, conseguiu uma expulsão, cara. A Solange desceu e foi expulsa por causa de um cafezinho da manhã. Não há mais lendária do que a Bedmi. Primeiro, que ela não se curva para ninguém. Ah, porque eu sou o campeão do mundo. Foda-se. Ah, porque eu fui a primeira negra do Federação de Racismo. Foda-se. Ela não tá nem aí. Se ela não te conhece, ela não te conhece. Você tem que conquistar ela pelo que você é e não pelo que você foi. Ela tá olhando para as pessoas ali no momento, vivendo agora, porra. Não tá nem aí. Ah, gente, só uma notícia de última hora, aquele que eu achei engraçado que porque eu não tô assistindo o PTV, né, porque quem tá gravando o podcast, aí o Gloss postou uma notícia dizendo que a Marciele comparou a Maxiane com a Juliette, aí a Eu vi. Maxiane falou que não é isso, eu digo, gente, mas eu tenho certeza que estão achando que ela é a Juliette, estão tratando ela assim também. Mesmo jeito que acham que o Marcelo tá no paredão falso porque é o Gil do Vigor. Digo, gente, Muita o problema loucura. de sua trajetória no Big Brother começa a dar errado quando você começa a se comparar com outros personagens que já existiram. Né? Você tem que ser um personagem único. Por exemplo, não existe uma Milena. Ela agora pode ter gente querendo fazer uma Milena, tá vendo? 26 temporadas e aparecer alguém em volume único. Né? Então, vamos se reinventar. Mas, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, sejam com cobertura fixa de reality show, como BBB, né? E episódios semanais. Então, aproveite para nos seguir na plataforma que está nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for Spotify. Conhece alguém que curta reality shows e que vai gostar desse episódio? Manda o link para ele e é isso aí. Deixa eu fazer um adendinho sobre a Milena, uma coisa que é justamente a fidelidade, cara. Se ela fechou contigo no jogo, ela fechou contigo no jogo. O teu barulho é barulho dela e pronto. Acabou. Eu gosto dessa parceria. Então, quando as pessoas ficam chateadas dela estar ali trocando com o Jonas, a Ana Paula, pô, a Milena tem razão, cara, porque tu imagina, uma pessoa que te distratou, que fez mal a você, e a pessoa que tu mais confia no jogo resolve criar uma narrativa com ela, entendeu? Então eu acho muito maneiro essa fidelidade eu aprecio, e se eu entrasse num reality show, seria uma duplinha que eu adoraria fazer, com alguém que pensa exatamente como ela. Olha, agora a gente vai adentrar na semana do BBB com alguns outros tópicos, mas o principal é, gente, como eu falei lá no começo, tivemos 2 expulsões. A gente tava gravando o podcast semana passada, a Sol tava sendo expulsa de manhã. Aí deu 2 horas o Edilson, depois de ameaçar desistir do programa durante 25 dias seguidos. Aí ele teve agressão com o boneco e foi expulso. Laura, você acha que tem que levar uma benzendeira ali para trazer energia do programa? Porque o Edilson foi expulso aí. Você acha que vamos ter mais expulsões ou não? Jordana disse 5, hein? Eu ia falar isso, a Jordana disse 5. Ai, perdão. Ela é sensitiva. Se ela for, vai ter mais uma. Não, mais uma não, mais 2, né? Mais uma, porque o Pedro conta como expulsão. Porque ele foi covarde e fugiu antes, verdade, mas ele foi expulso. Então, mais uma. Será que ela previu a própria expulsão? Porque Jordana já teve uns momentos aí que... É a mais próxima. A mais próxima. Quase. Eu fiquei quase, né, Jordana? Vamos nos acalmar. Eu acho que o Edilson não fedia na casa, né, gente? Vamos falar a verdade? Nulo, só se acha. Aí ainda trazia aquele povo, pô, rezei, o cara foi campeão mundial, como Milena, tá nem aí, eu também tô nem aí. Uma situação totalmente, parabéns, é isso, próximo. Parabéns pela mas conquista. Eu acho que ele só se achava, não serviu pra nada no programa, literalmente, não serviu pra nada. Não faz diferença. Outra pessoa Serviu sim, Laura, serviu sim. A feijoada de pinto, porque ele deu um VT ótimo pra Milena. Feijoada de pinto. Outra pessoa que podia ter saído essa semana, que também não servia pra nada, é Marciele. Marciele é uma pessoa totalmente alheia a tudo da casa, não tem nada, a única coisa é ser amiga da outra e mais nada, assim, totalmente sem história e tal. Então é isso. Eu acho que a expulsão do Edilson foi meio que um karma, porque ela ameaçou tanto sair e a produção não deixava o sinal verde, eu pedia pra ele ficar. Você não acha também isso, Tadeu, que é meu karma agindo? Totalmente. Ele queria sair, ninguém deixou, ele teve uma agressão e foi expulso. Olha, e reforço que isso gerou um efeito borboleta bizarro, porque se tivessem deixado ele sair, a Sara provavelmente seria imunizada. É verdade. Se o cowboy não peidasse na farofa, ou era o Jonas? Era o cowboy.
Do Cowboy. E isso ia evitar a eliminação da Sarah, a expulsão da Sol, porque aí a Sol provavelmente não teria se descontrolado, e mais um monte de coisa que veio acontecendo no efeito cascata até que ele fosse de fato expulso, entendeu? As duas expulsões foram extremamente corretas, tanto a da Sol quanto a do Edilson. Nenhum dos dois estavam com emocional para o jogo, nenhum dos dois. A Sol não estava se dedicando ao jogo, ela estava só externalizando as emoções dela e tentando jogar ali. O Edilson nem se dedicando ao jogo estava. Então, assim, um meteu o dedo na cara, o outro puxou pelo braço, e esse é o padrão desse grupo de pessoas, justificar que a provocação pode levar à violência. A culpa é da Ana Paula, entendeu? A Ana Paula é culpada de tudo. A Sol só se desequilibrou porque a Ana Paula provocou, como o Cowboy disse na briga deles, né? Isso verbalizou abertamente. Então eu acho uma pau no cozice as pessoas fazerem isso. A Sol foi expulsa porque mereceu, o Edilson foi expulso porque mereceu e ponto. E a Jordana, como falou, vocês falaram, previu 5 expulsões. Eu acho curioso porque na temporada que a única expulsão é a Ana Paula, da sua temporada original, ela passou longe de todas as expulsões que aconteceram até agora, né? Espero que a Diva continue assim também. Enquanto jogaram na cara dela. Jogaram É. na Sol, jogou, o Jonas jogou. Uma pessoa com medicamentos e terapias em dias é uma nova mulher, é outra pessoa. Né, assim, ela veio disposta a tudo. E o Tadeu falou uma coisa muito interessante, porque eu estou usando todos os links aí que vocês estão dizendo para linkar com as outras coisas, porque quando o Tadeu disse que o Cowboy tinha pisado, se ia peidar na farofa ou não, vamos falar um pouquinho dele então. Gente, o Alberto Cowboy é covarde ou é estrategista? Porque ele foi um dos participantes que mais geraram expectativas. A gente sempre falava, eu sempre cito eu e Laura como exemplo, porque a gente gravou episódio de expectativas aqui, a gente sempre falava, não, gente, o Alberto tem que voltar, porque é o maior vilão da história do BBB voltando, gente. Gente, o Alberto foi um vilão que foi o protagonista, ele causou a eliminação que chocou o Brasil. Gente, pra vocês terem uma ideia, um fun fact, no dia que Iris e Alemão estavam no paredão, minha prima estava em trabalho de parto. Ela entrou na sala pra ter a menina perguntando quem tinha saído do paredão. A gente sempre fala isso aqui na família. Então, assim, pra vocês verem o que o Alberto Cowboy ocasionou no Brasil. Sabe? Ao fazer. Assim, não, mas foi uma comoção, gente. Todo mundo lembra que o Brasil parou naquele paredão. O veto da Annali, eu veto Bial. Não, ali porque foi. A Annali vetou o anjo. Icônico. Eu veto Bial. Não, imagina o poder do veto nessa temporada. Ia ser sensacional. Essa temporada clama por twists que fracassaram em outros anos. Nessa seria um tipo. Gente, o povo consegue fazer esse inserir muito. As pessoas teriam medo de usar, não teriam. Iam usar sem medo, né? Mas olha aí o Alberto fica falando disso porque ele teve uma treta semana com a Ana Paula, que a Ana Paula levantou e falou, você é um covarde. E ele ficou pipipipopopó, mas todo mundo sabe que o Alberto induz os aliados a fazerem uma coisa, ele não faz. Ele induziu participantes a pegarem a vantagem do anjo, mas ele pediu vídeo, ele não pegou vantagem. Ele induz os participantes ao que falar nos seus embates, mas quando ele tem os embates, ele não faz isso. Tadeu, e aí? Covarde ou estrategista? Qual é a sua opinião aí sobre o Alberto Cowboy, suposto maior vilão da história do BBB? Bom, eu acho que o Alberto Cowboy é um jogador, só que é um jogador estrategista, só que covarde. A estratégia dele é justamente isso aí que você explanou. É falar para os outros, manipular a cabeça para que os outros façam e ele mantenha a imagem de bom moço. Isso já aconteceu no Big Brother de 2007, porque ele entrou no Big Brother querendo fazer gaslighting no Brasil, dizendo que ele não, que o alemão que era o vilão. O alemão era um merda também, mas o alemão era o herói daquela temporada. O contraponto dele. Ele manipulava as pessoas, ele ofendia as mulheres. Ele chamava a Bruna, que namorou com ele, deu uma engordadinha. Ele chegou a falar muitas vezes sobre ela ter engordado. A Carol lá, ele e o alemão falavam super mal da Carol. Então, ele está fazendo exatamente o mesmo jogo que ele fez em 2007. É um jogo válido, só que não é um jogo popular. E o Big Brother não é um jogo só de estratégia, ele é um jogo que o que determina é a popularidade. Então, se você não se expõe, se você faz um jogo covarde, você nunca vai ser popular, entendeu? E nessa temporada ele ainda colocou uma problemática pior ainda, que é a relação de Papito com a Gabi, que é uma relação perturbadora. Todo vídeo deles que eu vejo, eu fico com nojo, eu fico enojado. Entendeu? Porque eu não consigo ver carinho fraternal naquela relação. Eu não consigo ver contato fraternal naquela relação. E se isso é moralismo, né? Porque eu sou anti-moralismo, mas se isso é moralismo, que seja, é uma coisa que me perturba, porque a gente tem vários problemas aí na sociedade, Felca aí, né?
gritando para o mundo, alô, vamos falar de pedofilia, entendeu? E ter um personagem infantilizado, igual a Gabi, com o cowboy interagindo com ela, igual o tio Suquita, eu acho extremamente desnecessário. Não estou dizendo que é a intenção deles conduzir a história dessa forma. Talvez eles queiram mesmo que emplacasse, né, a história de filhinho, de papai e filhinha. Mas do jeito que está fazendo, não tá, para mim, não está emplacando, está só perturbando. Então, ele é sim um jogador, só que ele, além de ser um jogador burro, que escolhe as piores estratégias, que é egocêntrico, que acha que vai manipular todo mundo e ninguém vai perceber, ele esquece que é um jogo de popularidade. Ele pode manipular todo mundo, mas aqui fora a gente vai ver. E aí, quando ele cair no paredão, é tchau. Para mim, hoje, ele é o jogador que sai em qualquer paredão que ele for. Não vejo ele tendo apoio popular para ficar em nenhum paredão. Antes de, Laura, de você falar, eu quero só fazer uma observação dessa questão do Alberto Geraldo, não essa questão que o Tadeu falou. É que é curioso que ele fica falando, apontando as coisas, tipo, a Ana Paula foi expulsa. Ele falou isso. Gente, ninguém virou pra ele ainda e falou, meu filho, pacto de sangue na sua temporada. Quem protagonizou? Exato! Esse povo aí não lembra. Eu digo, gente, falta uma pessoa, se eu tivesse, fã de BBB ali, falta eu, porque se eu tivesse lá, eu ia humilhar o Alberto Cowboy. Ele ia sair de lá humilhado, porque eu sou maluco, né? Eu vou crescendo o negócio. E numa temporada que está tendo expulsão, com certeza eu ia estar ofendendo todo mundo. O cowboy ia sair dali escorraçado. Eu poderia ser humilhado pelo público também, mas ele ia junto, porque é justamente isso. O cara faz pacto de sangue e persegue a mulher depois disso por a mulher apontar que essa porra era problemática, entendeu? Foi o que ele fez cair. A Iris era enfermeira, não era? Eu acho que não tinha sei. Esse plot dela falar que era enfermeira, ou que tinha trabalhado com isso, sei lá. Agora tá muito longe. Mas falta alguém. O que falta aí, gente, pessoas com memórias do reality show, do próprio reality show que existe, né? Tem gente falta ali que claramente nunca assistiu Big Brother. Tem gente que só assistiu os Big Brothers mais recentes, até pela idade. Tem gente que é nova. Tipo assim, quantos anos tinha a Milena quando passou o Big Brother do Cowboy? Ela tem 20... Não era nascida, eu acho. Aí não era nem nascida. Era nascida, ela tinha 6 anos. Não, mas acho muito maravilhosa, porque se eu não me engano, a Milena jogou isso na cara do Alberto, um dia que ela não tinha nem dado pra assistir o Big Brother, quando numa treta com ele. Ela foi muito toda boa. Essa parte que nem isso, as outras pessoas que nem devem ter assistido esses Big... E quem assiste nem deve lembrar. Gente, temos que entender que os viciados em Big Brother não são tantos assim. Porque assim, precisou de uma inserção do Ministério da Saúde sobre isso, gente. Foi uma coisa de louco. Foi. Eu digo, gente, como é que... Porque, por exemplo, assim, todo mundo que votou, a tendência é você pegar o calcanhar de Aquiles dos 6 veteranos e cutucar. Sabe? Tipo isso. Assim, mas eles só fizeram fraqueza. Ana Paula, né? Só com a Ana porque Paula. ele sabe que claramente o gatilho ali maior do Alberto é ele ver um casal se formar. Né? Tipo Jonas e Ana Paula, que é rival dele, ele fica pensando, o Jonas não é rival, mas a Ana Paula é rival, ele pensa, se esse casal acontecer, eu tô vendo Iris e Alemão de novo aqui na minha frente, né? Que ele não vai estar do lado deles. Mas como é que você tem uma pessoa que tem um pacto de sangue no currículo do Big Brother e não joga na cara... Querendo ditar moralidade. É assim, eu tenho certeza absoluta, gente, só posso afirmar que a Ana Paula sabe disso. Eu queria muito que ela estivesse aproveitando o momento certo de botar isso, porque eu acho que eu falei isso pra Laura e pro Tonho no chat. Eu falei, gente, a Ana Paula escolheu o cowboy pra ser eliminado da semana, ele seria, se tivesse voltado bate-volta, não tivesse voltado bate-volta. Mas eu acho que no momento que ele tiver num paredão e ela puxar uma treta, ela vai soltar isso da forma mais tranquila possível e vai desarmar ele, porque, gente, eu tô revoltado aqui, gente, um pacto de sangue é maior que uma expulsão, é maior do que tudo no Big Brother aí, assim, que muito desses que retornaram, é muito pesado, gente, a inserção do Ministério da Saúde, matéria no Fantástico, foi tudo, gente. E esse BBB 7 foi uma baixaria, porque as pessoas se ofendiam de verdade. Não era seu bobo, seu pomba suja, era seu filho da puta, quer dizer, eu tô falando palavrão, perdão, mas... era uma coisa muito pesada, eram palavrões assim, abertos, escancarados, os homens xingando a mulher e tudo mais, entendeu? Esse BBB foi uma baixaria, bem raiz mesmo. E você, Laura, aí, o que você acha do nosso vilãozinho covarde? Nossa, acho um mico, que ele vai sair, vai ser lembrado por ter ficado falando para todo mundo assim, fala isso, fala isso, fala isso. Isso é uma coisa triste, deprimente, a pessoa que era o grande vilão e virar uma pessoa que ficou a pessoa que fica falando pros outros, faz isso, faz isso, faz isso. E o pior de tudo, vários nem fazem, né? Ou nem isso.
Acho assim, triste pensar que virou isso. Não tô falando que ele tinha que ser igual, mas é uma estratégia que eu não curto porque é uma estratégia de só se blindar e não colocar a cara. E eu não gosto muito desse tipo de estratégia. Eu acho que ele precisa ter mais coragem para jogar o Big Brother, né? E Jogar isso não bem é o nem Big Brother. não é nem estratégia de vencedor, né? Porque tu vencedor bota a cara de alguma forma, não tem jeito. Não, e falando de estratégia, quem tá entendendo muito bem de fazer isso é o Golden, né? O Dourado, o diretor do programa, porque ele pegou a sexta-feira e sábado pra tirar virar sincerinhos, que estão rendendo muito mais que o Sincerão. E agora a gente vai falar disso, que teve a twist da semana, que foi o bloquinho do paredão, que na sexta os participantes tiveram que escolher máscaras, entre algumas vantagens, desvantagens, né? Como teve trocar a VIP pro Xepa, que trocou o Edilson, quando a Paula bastou botar o Edilson na Xepa, que já cravou uma expulsão, né? Tiveram que pessoas imunes, que a Milena ficou imune, mas o que chamou mais atenção é uma coisa que corrobora com esse arco do Alberto, de ele ser um covarde, digamos assim, porque ele e o Breno e a Solange precisavam decidir um nome em comum para indicar um paredão. O nome mais cotado era Jordana. Ele batalhou que não queria indicar a Jordana. Eles não entraram em consenso e os 3 foram pro paredão, né? Assim, indicados, e 2 foram vencer o bate-volta. A Solange foi pro paredão e não voltou. Mas aí, Lauro, o que você achou desse embate que eles tiveram? Porque ficou aquilo, eles queriam uma coisa, não queriam, o Alberto também não queria dizer que fosse o lado deles porque é o lado que tem mais gente, mas foi como você viu essa movimentação dessa twist? Eu achei uma ótima ideia eles fazerem esse tipo de coisa, igual o Sincerinho na semana anterior. Eu acho essas coisas boas, dão uma boa situação, assim. É, E esse elenco, pelo menos, está entregando. Eu achei interessante, porque eu acho que tudo acabou indo para isso. Porque eu acho que, por exemplo, se a gente não tivesse tido aquela confusão do Breno com as meninas na prova, não teria acontecido isso, entendeu? É um reflexo direto do fato de que da situação que a prova foi, ele ficou chateado com o outro grupo. Eu acho que foi bom assim, porque eu não teria feito o que eles fizeram, mas eu achei que eles foi interessante assim na escolha. E como tudo acabou acontecendo, assim, acabou que nenhum dos 3 saiu, né? E o bate-volta salvou o cowboy e o Breno, né? Porque um dos dois poderia ter facilmente zarpado. Então eu acho que eu acho que foi muito legal assim de ver assim. Eu me surpreendi com a Solange. Depois que ela virou o arquinho de planta, ela tá bem mais ligada. Fez bem para ela esse arco de planta. Fez. Ela tá falando mais que ela não suporta. Ela não suporta Maxiane, Marciele e Jordana. Mas Porque elas não fazem nada. quem extrai isso dela é a Ana Paula. O Babu não extrai. A Ana Paula É. é que extrai esse lado jogadora dela. Eu acho que se eu fosse o cowboy, talvez daquele jeito que ele estava ali, era ir pro paredão mesmo. Eu também acho que eu não sei, é muito complexo, porque eu acho que ele não argumentou o suficiente, é isso que me incomoda. Ele não tentou nem quebrar. E aí essa inércia é que me incomoda mais. E ele teve uma semana horrível, ele tinha acabado de tomar um esculhambo federal da Ana Paula, porque o esculhambo que a Ana Paula deu nele, chamando ele de covarde, para mim foi o pior da temporada assim, que alguém tomou. Depois, no dia seguinte, ele foi retirado do VIP e colocado no monstro pela menina que ele ficava chamando de minha filhinha, entendeu? Então, mas eu acho que naquele momento ali específico, não tinha muito o que ele fazer, entregar o nome da... Poderia ser, mas ele ia pela casa de qualquer forma, entendeu? A casa já tinha uma maioria. Então, eu acho que ele quis mais fazer um nome de fiel, entendeu? Investir na imagem de fiel, de uma pessoa fiel, do que... Porque não ia ter muito ganho ele acabar concordando com a Jordana. Tanto que o Edilson acabou expulso mesmo, ele não ia ter que ganhar o anjo. Mas foi maneiro que, tipo, todos os poderes foram pro lado da galera que não tava, né? A Samira, o Babu com o Juliano, foi a galera de lá que levou os poderes. Só esse que dividiu. Eu só acho que é um esforço muito grande você jogar no paredão pra uma Jordana, né? Que não pensaria 2 vezes ter jogado o Alberto no paredão Pois tranquilo, é. porque Bad Jó, né? Ela quando quer, ela consegue, Nossa, né? ela é jogadora. Eu não gosto muito dela por ser fraudadora de cota, mas
É que ela é jogadora, ela é jogadora. Não, a Jordana é o tipo de jogadora que é tipo assim, se for pra me beneficiar, azar o seu, meu filho. Tchau, toma. Boa viagem, Talvez sabe? ela fosse um rosto melhor pro grupo contrário, entendeu? Ela é uma pessoa perigosa de ficar. Tem que Ela sair seria um logo. rosto melhor sem os 40 mil gastos, era realmente. Sim, Ela tava com o rosto exatamente. bem melhor. Mas no trocadilho tava com o rosto bem melhor, viu, Jordana? Mas eu fico ansioso, Jordana, pra saber qual a sua skin da semana que vem. Né? Eu quero saber qual você vai abraçar. É nossa Jordana Antonelli. Né? Sim. Sempre aí vivendo de tudo. Mas vamos falar da liderança, porque semana passada a gente falou da liderança do Jonas e essa a gente vai falar também, porque querendo ou não, gente, a gente sabe que ele é Challenge Beast. Discorda de algumas pessoas que ficam postando nos seus stories, que ficam postando nas redes sociais, ficam dizendo tudo assim, ai, mas porque eles ganham muita prova. Eu não vi essa aclamação pra Lucas Burro, que ganhou 5 provas de líder. Né? Eu tô assim, ai, gente, ganhar prova não é BBB não, ganhar prova é o suposto no limite do Boninho. Que você tem que só ganhar a prova ali, até pra ganhar dinheiro no final. Mas aí o Jonas foi na semana, e sabe o que é mais curioso? O Jonas foi líder por incompetência da nossa Jordana, que podia ter eliminado ele. A Gabi podia ter Sim. eliminado ele. Tadeu, você não acha que a semana seria completamente diferente se a Gabi e a Jordana tivessem com Samira, por exemplo, e tivessem derrubado o Jonas? Sim, totalmente diferente. E elas talvez chance de ganhar. Talvez uma das duas tivesse ganho, né? Chegaram no final. A Samira poderia não ter nem aguentado até lá. Mas eu acho que estrategicamente fez até sentido para elas. Só que aí tu entrega a vitória na mão do Jonas. Eu acho que essa semana o Jonas teve assim uma vantagem foi muito melhor essa liderança para ele como jogador, essa liderança do que a última, porque ele escolheu certo o indicado dessa vez, conseguiu eliminar o indicado e ainda entrou nessa historinha com a Ana Paula. Então, para mim, eu vejo a semana do Jonas como líder como uma excelente semana para ele. Mas, na minha opinião, foi péssima porque é a pessoa que eu menos suporto dentro da casa. É a que eu eliminaria em qualquer configuração. Ficaria sempre entre ele e o cowboy. Mas para ele foi uma boa semana. Acho que ele fez uma boa liderança. E reformulou. Se você vê aqui fora, nessa última semana, o apoio para o Jonas parece estar muito maior. O termômetro Twitter, pelo menos, é o que diz. Então, eu acredito que ele acabou conseguindo direcionar o jogo dele para um lugar diferente do que um integrante da Trindade. Eu acho que o Jonas, eu acho que as meninas foram muito inocentes nessa prova. Eu acho que elas deviam ter pensado mais entre elas, e assim que começasse a tirar, era papo de tirar ele de cara, assim. Depois que tivesse tirado dos outros, era papo de tirar ele, assim, não pensaram muito a longo prazo. Mas eu também acho que foi uma boa semana pro Jonas, assim, né, no geral. Eu acho que é porque assim, elas foram muito ingênuas, porque o Jonas não faz o tipo de jogador que ia entregar uma prova do líder. É, Sabe? Ai, você nunca foi Jordana e Gabi, toma pra vocês. Não, gente, ele sabia que ele tava na reta também. Certo ele. Como a gente é justo quando tem que ser justo, gente. Tem ranço de algumas pessoas. A gente tem ranço Sim, até do Jonas, às vezes. Mas tá, eu tenho se fizeram um sempre. benefício pra ele, né? Assim, tem muita coisa do Jonas que dá, mas tá vendo, gente, o poder de Ana Paula Renault. Ela faz os povos acordarem pro jogo e ela dá carisma pra eles. Porque até ela Sim, conversando com a Jordana e com o Jonas tava ótimo na cozinha. Elas sim. conversando, né? É o ônus e o bônus da própria Ana Paula. Ela dá força pra ela não precisa dar força, porque pode ser prejudicial pra ela depois. Mas aí o dinheiro não tá na minha conta, cada um faz o que quiser. Eu acho que pensando estrategicamente, se eu estou no lugar da Jordana e da Cris, eu ia optar por eliminar a Samira também, porque é muito melhor ter o Jonas ganhando líder, que é do meu grupo, do que ter a Samira, que poderia, mas eu inclusive, acho. colocar. Não, tá certo, ela não tinha que privilegiar a Samira. Eu acho que o problema delas foi antes de chegar na Samira, entendeu? Sim, 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 O problema fato, delas fato. foi antes. Não Eu deveria acho que é ter muito mais deixado chegar até fácil lá. negociar com um Breno e um Marcel do que com os outros, porque Totalmente, eles se totalmente. colocaram na outra posição mais firmemente por causa disso. Mas na semana anterior, se você for lembrar, o Breno fez aquela situação toda para colocar outra pessoa no paredão para salvar a Jordana. Então ele é muito mais Exatamente. fácil de se abrir para uma situação ali com a Jordana e com a Maxiane e com a Marciele do que com o Breno para elas, assim. Eu acho que o erro delas não foi ali quando chegou naquele ponto. O erro delas foi Fato, antes. fato, concordo plenamente, é verdade. Eu tinha esquecido dessa treta. Sem isso, eu acho que o Breno e o Marcel teriam ficado muito mais do lado deles do que coisa. O que levou ele a votar da outra vez junto foi porque o outro grupo nem se aproximou dele pedindo voto. E aí ele
conseguiu tirar a Jordana daquela vez, porque ia ser a Jordana, e eles aceitaram pra votar com ele pra juntar votos. E falando em Marcelo, vamos falar agora do paredão, né? Porque o quinto paredão da temporada foi composto por Marcelo, Samir e Solange, com o Marcelo sendo eliminado com 68,56% dos votos. E a votação do voto único da torcida da maioria foi parecido, né? Por exemplo, ele teve 69% no único, 65% na torcida. Então é um paredão previsível. Tadeu não tem nem muito o que pensar, né? Assim, o Marcelo foi eliminado a partir do momento que ele caiu no paredão, né? Porque não tinha muito o que acontecer nas configurações que estavam tendo. Eu acho que foi um paredão que ele deu azar. Acho que até do grupo dele, daquele original, Marciele Maxiani, ele é o que tem menos hate. Então eu acho que ele ficaria muito tempo ainda. Só que ele caiu no paredão errado, porque ele caiu com a Solange Couto, que é uma personagem que está ativa, e com a Samira, que é uma das maiores aliadas da Ana Paula. Então ele não tinha chance nenhuma nesse paredão. Caiu no paredão, era ele fora, não tinha muito o que fazer. E ele também foi incoerente, ele foi o participante mais incoerente aí nessa. Ninguém entendeu qual que era o ranço dele, qual que era o embate dele de fato com a Ana Paula. Ele não construiu isso de uma forma que o público entendesse. Então ficou um negócio totalmente solto, porque parecia mais ódio do que estratégia de jogo de fato. Laura, a gente até comentou, não foi, Laura? Que quem diria que viria Samira voltando de um paredão uma semana atrás. A gente dizia que ela tá saindo. Solange Couto também. Samira, né? Uma semana, ela se salva naquele bate-volta, realmente ajudou muito ela. Quero ela no bate-volta toda semana, porque foi perfeito aquele choro dela. Ela chorando. Eu acho que você foi perfeito na colocação. Eu acho que o Marcelo é um daqueles grandes exemplos que caiu no paredão errado. E ele conseguiria. Ele não tem esse. Nem eu acho que ele tem esse ódio todo, nem nada. Foi só porque foi o paredão que foi o pior possível para ele, assim. Sim. Inclusive, se tivesse caído o Breno, se o Breno tivesse ido no lugar da Samira, ganhou o Marcelo, não tinha sido eliminado, não. Tinha ido o Breno. Com certeza. Eu acho que ele caiu no paredão errado. E, assim, tem um problema também que eu acho que ele e o Breno foram muito apagados da edição, não que todo mundo assistiu a edição, mas assim, das histórias no geral, assim, a coisa do casal que eles escondiam, né? Eu acho que eles foram muito apagados como personagens do programa, assim, também. Então eles acabaram não tendo essa força. E sem falar que o povo tá achando que é paredão falso. Eu adoro o conceito desse povo desse ano, que é tipo, se o resultado não é o que eu quero, é eliminação falsa, né? Assim, não, o foi o resultado que eu quis, é ninguém que saiu. todos os lados acham que é falso, né? É isso que é engraçado. Eles não estão, tipo assim, uma pessoa, um lado. Eles vão rir com a percepção do público, né? Porque pra eles o Marcelo é o Gil do Vigor, né? Então, não sei, o pobre do Gil, né, gente? Porque o que o Marcelo fez pra ser o Gil? Só porque é gay e nordestino? Não tem nada a ver, não tem nada a ver ele com o Gil. Nada a ver. Então também eu sou o Gil do Vigor? Brasil? Não sou, né, gente? Também, então... A única pessoa que tem a percepção que não foi o paredão falso é a única pessoa que sabe o motivo do Marcelo ter sido eliminado, que é a Ana Paula. Ela tá irritadíssima com todo mundo que tá falando de paredão falso perto dela. Então ela tem essa percepção porque ela sabe por que o Marcelo foi eliminado, entendeu? Naquela configuração de paredão. Mas se tem uma coisa que eu não faria se eu entrasse no Big Brother é ficar falando que é paredão falso. Eu não ia ficar me humilhando para o público aqui fora, porque eu sou do Twitter, eu sei que as pessoas debocham, entendeu? Então, mesmo se eu sentisse que fosse, eu não falaria. E digo mais, paredão falso agora, os últimos, geralmente tinham 4 no paredão. Se eu estou no BBB e vem 4 no paredão, aí sim eu ia achar que era paredão falso. Não, e eu tenho uma estratégia pra mim, que se um dia eu tivesse no BBB, eu dizia assim, se eu fosse achar que era paredão falso, eu não ia externar, mas não sei, depois de algum tempo, né, eu ia ficar pensando assim, eu só vou deixar pra criticar essa pessoa daqui a 48 horas, porque é o tempo que a pessoa volta, né, 2 dias. Então, sim. se eu acho, não, se eu ficar com suspeita... os prazos, eles estão falando, Marcelo vai voltar até domingo. Nunca, jamais. Nunca, paredão falso, a pessoa ficar 4 dias, 2 dias no máximo, ela volta. Ou no dia da prova do líder, geralmente no dia da prova do líder, entendeu? A Carla Dias, inclusive, voltou de manhã, não foi nem de noite, entendeu? A Ana Paula voltou de manhã. E eles falando, até domingo. Olha que gente maluca.
Não, mas eu acho que com um número baixo de participantes que teve, a baixa que teve, no caso, talvez tenha um paredão falso, mas eu não sei se vai nos moldes que a Globo possa querer. Pode querer um paredão falso que a pessoa faz que nem a Gabriela do 19, que só saiu e entrou na mesma hora, né? Que vale uma imunidade. Aham, Então pode sim. ser. E uma coisa, mas eu acho esse BBB tão irônico do destino que é capaz de a semana do paredão falso cair com a própria Ana Paula no paredão. Nossa, mas sabe que seria tudo. Mas sabe quem eu queria mesmo? Bad Milena no paredão falso. Essa ia render, Nossa, Nossa, sabia? aí, também. Ela não, ia aí voltar seria digno demais. despirocada. Ela ia voltar. Já quero. Eu também Tá acho que ouvindo, ia Dourado? render. Nosso ouvinte Dourado, que tá dando like em todos os nossos vídeos, né, Dourado? Vamos lá. Mas essa semana, gente, ainda teve o ganha-ganha de novo, né? Que na verdade é perde-ganha. Ou você perde 10 mil e ganha uma informação inútil, ou você ganha 20 mil, né? E vai sair primeiro com alguma coisa. E a Jordana ganhou, né, a dinâmica e escolheu a informação Ganhou a privilegiada, pior que era dinâmica. saber. Não, mas a dinâmica, o que ela escolheu saber é que alguém com estaleca vai poder comprar um poder. Não era nem saber o poder, gente. É tipo, vem aí, hein? E sabe o que é pior? 12 horas depois, todo mundo sabia o que era, porque foi o que aconteceu na quarta de manhã. Né? Aí quem Péssimo, comprou foi tão o Alberto péssimo. nessa quarta-feira e ganhou o direito de vetar alguém do bate-volta, que pra mim, vetar gente do bate-volta é um poder muito bom. Eu acho que Golden é muito Eu sagaz nisso, também porque acho. vetar do bate-volta pode praticamente garantir a eliminação daquela pessoa, ou garantir que Sim, tenham duas pessoas do mesmo lado no paredão, sim. ou você vai. Assim, Uhum. pra mim, eu vou achar só engraçado se, por exemplo, for os que tiverem sido votados for tipo Jonas, Jordana e Alberto mandar a Jordana, que tinha o poder, e acabar mandando pro paredão. Eu acho a ironia do destino, mas pra mim é um poder que o ganha-ganha não tá sendo bem usado, porque os Não poderes são tá. bosta. Não, as informações são horrorosas. Não, é uma dinâmica que tinha que acabar, tem que acabar essa dinâmica. Mas todo mundo está vendo que são informações totalmente aleatórias. Se alguém chegar com uma informação mirabolante, ninguém vai acreditar. Se bem que eles estão tão É, malucos que é capaz de acreditarem. Mas eu não acreditaria, eu já não estaria nem mais aí. Se eu estou lá, 6 semanas já é o suficiente. acabou que a mais inteligente foi a Chayane pegando os 20 mil logo. Os 20 mil, Porque exatamente. Pois é. até agora, e eu falei, né? Quando ela pegou, quando teve o primeiro e ela pegou o segundo, na hora ela perguntou assim: é sobre mim ou sobre o jogo? Ela perguntou. Eu Foi. imagino que ela tenha pensado assim: se ele falar que é sobre o jogo, me interessa. Se for sobre mim, porque ela deve pensar, ah, deve ser tipo voto, aí não vale a pena. E ele falou que ele não podia falar. Eu acho que ali ele sacramentou. Ela sacramentou, não. E Sim. eu acho que só deles pensarem isso já diz que foi uma coisa que ninguém queria, sabe? Existem coisas que eles poderiam colocar que seriam interessantes e que, sabe, que poderia dar mas até agora não teve nenhum. Eu sempre escolheria o dinheiro, gente, porque no Big Brother pra ganhar um dinheirinho é bom, né? Eu não queria ver influência, então vamos, dinheirinho pra mim é bom também. Eu acho assim, a primeira pessoa é o que eu mais entendo escolher uma coisa, porque você pode realmente achar que é uma Isso, coisa muito boa. Mas isso, depois que isso. você viu o que veio, você vai virar e falar, não estão vindo coisas importantes, aí você tem que É pensar. isso, exato. Também acho, também acho. Já passou do tempo deles entenderem. É, É, porque Mercado Pago, esse mousse virou uma piada, porque tá todo mundo só tá dando chacota disso. Não tem um poder. Ah, gente, porque o poder o anjo vai ganhar isso que tem que passar pro Kaique, não entrou nem no roteiro, gente, porque não teve no irrelevante. Sabe? Mas assim, mas não tem um poder. Gente, se tiver uma semana de paredão falso, eu acharia curioso se o ganha-ganha fosse nesse nível, de dizer que numa semana tem um paredão falso. Sabe? Porque é um poder muito grande. Porque pode acontecer, o líder, a prova do líder é uma prova de resistência. Gente, é muito melhor do que você descobrir se duas pessoas votam em você. Que a casa tá dividida, gente. Todo mundo sabe Sim, votar todo mundo. exatamente. eu Só tem acho duas pessoas sendo ótimo. Essa é votadas. uma muito boa, saber que a prova é de resistência, porque a pessoa pode se preparar mentalmente. Você pode pensar, se for assim de eliminação assim, a gente pensa isso, tudo. Pô, essa é uma ótima coisa. Ou, por exemplo, saber se a prova é em grupo, porque aí você já pode se organizar como vocês podem se dividir sem a pressão do tempo. Você saber alguém falando alguma coisa de você. Ah, Era. eu quero saber uma É, coisa que a Ana Paula falou para mim. Eles vão selecionar uma bomba e vão jogar ali para a pessoa, entendeu? Uma coisa que eu achei uhum. interessante, uma vantagem boa, por exemplo, é dizer, olha, na prova do líder vai ser de perguntas e respostas, e a terceira pergunta, a resposta é a letra C. Porque aí a pessoa teria que chegar na terceira fase, Perfeito. sabe? Tipo, Aham, daria. Porque não seria só a perfeito. primeira, da primeira fase. Ou dizer, olha, a prova do líder vai ser em 3 fases, mas a primeira você não pega nada vermelho. Assim, gente, é coisa pequena, mas que realmente vale a vantagem. Gente, você gasta 10 mil reais pra saber que duas pessoas votam em você, ou pegar 10 mil reais e saber que no outro dia de 11 da manhã vai ter uma twist. Poxa, gente, não, né? É Mercado Pago? Vamos lá, né?
Eu sei que vocês estão com preguiça de trabalhar no Big Brother esse ano, porque ano passado foi ruim, mas vamos lá. Mas dito isto, a gente falou da semana, mas vamos pro destaque da semana, porque toda semana nós escolhemos quem foi destaque do 26 com base em critérios únicos e pessoais da gente. Se o Tadeu quiser trazer pra gente um dummy como destaque, ele vai trazer um dummy como destaque, a gente vai dizer que foi um dos melhores personagens dessa semana, né? Mas se ele quiser trazer a Gabi, porque ela fala panquequinha muito bonita, Tadeu, você pode trazer a Gabi panquequinha de banana, do jeito que quiser. Mas aí, Tadeu, pra você, quem foi destaque dessa semana e por quê? E você, como é convidado, você pode trazer até 2 nomes. Tudo, perfeito. Então, o primeiro destaque para mim vai para a Gabi Panquequinha, porque ela essa semana realmente apareceu um pouco mais e ela colocou o cowboy do monstro. Isso, para mim, foi o maior plot twist do jogo da semana. Então, como ela teve a coragem de fazer um movimento desse tamanho, eu acho que ela foi um dos destaques da semana. E o outro grande destaque da semana, para mim, é a Ana Paula, porque o esculhambo que ela deu no cowboy é porque eu queria falar 3, eu queria falar a Samira também. Só que o nó tático que ela deu no cowboy, de fazer ele se expor, de fazer ele falar o que falou, para ela da Sol, de verbalizar que acha que ela que provocou a Sol para ser expulsa, e de depois ir lá e dar um esculhambo nele falando que esse jogo é um jogo de gente corajosa, que é justamente tudo que ele não tem, coragem. Então, não tem como. Para mim, é Ana Paula o destaque e Gabi Panquequinha o segundo destaque. E você, Laura, quem é destaque e por quê? O meu destaque essa semana vai ser o Jonas. Eu acho que ele teve uma semana muito boa, como o Tadeu já falou aqui. Sim. Ele eliminou o indicado dele, ele ganhou a prova do líder de novo, e ele também conseguiu essa atenção leve do outro lado, que tá ajudando na imagem dele, e eu acho até que ele não é uma pessoa que vai ser fácil de colocar no paredão de novo, porque para salvar e tudo, porque tudo bem que tem o Babu e o Juliano que não suportam, mas eu não acho que ele é a primeira opção de voto da Ana Paula, por exemplo. Concordo Então com tudo que você falou. Eu acho que ele teve uma semana muito boa para dar um. E só o fato da Sara sair já ajudou ele também. Sim, e refletiu em apoio popular, porque é justamente isso. Isso. Depois que Sara saiu e ele teve essa semana, eu vejo muito mais pessoas falando hoje que apoiam o Jonas. Eu fico sem entender, mas eu vejo esse reflexo. Eu não gosto, mas eu também não gosto. Odeio. Para mim, ele é o meu top ranço. Falar de novo, ficar dúvidas. Essa semana eu vou chocar, porque depois de trazer 4 semanas a Ana Paula, o Tadeu já citou ela, né? Então, Tadeu, nem se preocupe, porque a Samira ia ser meu destaque, que eu sabia que assim, o Tadeu vai trazer a Ana Paula, certeza, porque o convidado traz 2 nomes. Então ele ia trazer a Ana Paula, como ele tosse. Eu digo, eu vou trazer a Samira, porque quando ela tá na skin da Daenerys, penúltimo episódio de GOT, perfeito, ela muito merece. boa. Porque, gente, assim, a Samira é insuportável? É insuportável. A Samira é chata? É chata. É difícil conviver com a Samira? É difícil. Mas a Samira é falsa. Ela é meio para o falsinha BBB também. completa. Gente, um personagem descompensado como a Samira é tudo que o reality show pede. Ela chorando porque ela não conseguiu pensar, oxe, como é um jogo da memória, gente. Pra mim, a Samira, tipo, pra Samira virar Mia Colucci, eu tô falando a dizer, é difícil ser eu, sabe? Porque ela usa essa skin dela. Inclusive, a gente tá assistindo, tá passando a edição agora do Big Brother, tá mostrando a Samira chorando na edição da televisão. Eu acho que ela é extremamente importante, porque a Samira é aquele tipo de participante que, quando tá confortável, vira uma plantinha, sabe? Ela foi plantinha no começo. Sim, mas quando ela tá em posição de risco de eliminação, ela se descontrola. Ela não tem 1% de emocional naquele corpo dela. Ela chora, ela fica brava. Ela provoca o Juliano, ela provocando o Jonas. Ela fica tudo que a gente quer. Mas ela fica chata. Gente, você tá convivendo com ela? Eu não tô. Então, pra mim, 10 de 10. Então, pra mim, Samira é um dos destaques da semana, porque, uma vez, porque ela tava super tranquila até ela não ser votada. Sabe? Aí, Samira, você foi votada, vai de volta. Ela se levantou, foi, só dizendo, você é falsa, não vou confiar em ninguém. Mas na hora que ela começou a perder, fase após fase, porque eu não sei como é que ela é a primeira a escolher do bate-volta. Ela não conseguiu decorar uma coisa, gente.
Por favor, Samira. E depois ela chorando porque ia escolher o creme que a mãe usa, se jogou no chão. Eu digo, gente, olha, pra mim, Samira, obrigado, porque você é luz. Assim, ela é louca, descompensada, nesse sentido assim de que falta emocional nela, mas ela é essencial. Tá ganhando até um VT na quarta-feira, é injusto, ele merecia um VT na terça, mas é ela, gente. Assim, não temos o que dizer da nossa Samira. Ela é a filha da Ana Paula. Não tem idade de ser mãe e Filha da filha Ana mesmo. Paula. Cara, eu tô chorando aqui lembrando. Eu tô chorando lembrando E você da. chorando, lembrando, e ela chorando no VT deitada na grama aqui agora. Porque tá tudo acontecendo lá, Cara, completo. ela chorando porque ela pega e fala assim, 18, chorando assim. Aí, É muito aí engraçado, quando abre cara. 18, ela acha que sabe qual é a casa, aí ela pega e fica calma e fala, 2! Aí quando vê que não é ela, não! E se joga no chão, gente. Eu chorei tanto de rir com ela nesse dia do paredão. Ela fez o meu domingo. Samira fez o meu domingo, porque eu ri. Acabou o programa, 2 horas depois eu estava rindo, lembrando da Samira. Muito bom, realmente um destaque também. Mas tá aí, nosso destaque da semana, uma roça com 4 mulheres, Gabriela, Natal, Jonas e Samira. Mas vamos para nossa última aposta, a aposta de vencedor. Recapitulando, o Tonho não tá aqui hoje, né? Porque Tonho gosta de carnaval. Né, deve estar com mais energia lá embaixo. Deve estar com energia de Vilmoca depois do carnaval. Mas o Tonho manteve a aposta dele, já é a terceira semana ele citando a Ana Paula, né? Eu vou continuar na Ana Paula também. Laura, você semana passada, você tá intercalando, né? Você já foi Jordana, já foi Milena, agora chegou na Chayane. Quem você acha que vai vencer? Eu vou continuar na Chayane. Pronto. E Tadeu, pra você aí, quem você acha que vence o BBB? Se a final fosse agora, quem você diz que venceu? Ana Paula, eu acho a Chayane, mas eu acho que a Chayane realmente dali é a pessoa que tem a chance de tirar dela. Se polarizar demais, o que eu acho que já passou, né, da fase da polarização, mas nesse empate Babu e Ana pode polarizar de novo. E aí, se polarizar muito, eu acho que pode sobrar para a Chayane, mas a favorita, eu acho que é a Ana Paula. Tá aí. Esses foram nossos comentários sobre a semana. Muito obrigado a quem nos viu. Tadeu, muito obrigado pela participação, viu, Tadeu? Você vindo, como falei, semana boa, Big Brother rendendo. Deixa aí suas arrobas, todo mundo para te acompanhar. Gente, muito obrigado por acompanharem. Quem puder, me segue lá. Estou no Instagram, no TikTok e no YouTube, @brisadoido. Fazendo uns vídeos de Big Brother, às vezes opinando, às vezes fazendo umas gracinhas. Tem um povo me seguindo lá. Vai lá me seguir também, vai lá. Que aí depois que eu ficar famoso, eu só quem seguiu agora, hein? Aí depois que foi famoso, você tá vendo, Tadeu? Já me eliminou num jogo virtual. Não quis que eu fosse a Milena dele, dessa Ana Paula. Não me quis como Milena. Já me eliminou. E obrigado vocês pelo convite, tá, gente? E as considerações finais, né, Laura? Beijos, amigas da Laura. Laura, e vocês souberam que os Anjos Reach estão virando rivais porque vieram me cobrar também, que eu não dou. Ah, é? Eu digo, se a Laura ganha beijos, eu digo, também. Beijo, amigos do Reach. Amigos do Tonho. Os brisadoiders que estão vindo aqui também ouvir a gente por causa do Tadeu. Então, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Beijo minha fanbase. Beijo minha... Vamos lá. Tadeu ficando com voto único, força, 70% pro Tadeu ficar. Mas é isso, gente. Semana que vem tá de volta. Vamos ver se pela primeira vez semana que vem ele vai comentar uma semana sem expulsão. Mas nunca se sabe. Mas é isso. Até semana que vem e tchau. Beijo, gente. Tchau.